Eu creio num Deus que ainda opera milagres. Eu creio num Deus que transforma o homem mau. Eu creio num Deus que dá fim no sofrimento. Eu creio num Deus que cura a enfermidade. Eu creio em Deus pela morte de Jesus. Eu creio em Deus pelo sangue lá da cruz. Ele existe, é real, Ele nunca falhará. Eu creio num Deus que minha vida transformou. Eu creio num Deus que em seu nome há poder. Eu creio num Deus que o diabo faz correr. Eu creio num Deus que é Deus de maravilhas. Eu creio num Deus que está vivo entre nós. Eu creio em Deus pela morte de Jesus. Eu creio em Deus pelo sangue lá da cruz. Ele existe, é real, Ele nunca falhará. Eu creio num Deus que minha vida transformou. Eu creio em Deus pela morte de Jesus. Eu creio em Deus pelo sangue lá da cruz. Ele existe, é real, Ele nunca falhará. Eu creio num Deus que minha vida transformou. Eu creio num Deus que minha vida transformou. Eu creio num Deus que minha vida transformou. 20h03. Paz, oração e união. Glória a Deus, estamos iniciando mais uma escola bíblica, mais uma oportunidade de Deus de aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Esta escola bíblica tem sido uma bênção, uma grande bênção para as nossas vidas, tem sido um auxílio para a manutenção da nossa salvação, e Deus tem usado de uma maneira muito especial estas nossas revistas da escola bíblica para abençoar a todos quantos estão sendo alcançados por esta revista. Queremos, meus irmãos, que esta lição de hoje possa servir de bênção para você, assim como as demais ministradas pelo pastor James, pelo irmão José Acosta, que sirva de grande bênção e você seja abençoado. Você, ao final, ao término desta lição, você saia, seja abençoado, fica satisfeito, alimentado espiritualmente nesta lição de hoje. Glória a Deus. Mas antes, meus irmãos, nós vamos dar alguns anúncios antes de nós entrarmos na lição de hoje. Hoje vamos estudar a lição número 3. Mas antes vamos falar, meus irmãos, de algo muito importante, extremamente importante para os irmãos. Eu vou estar pegando aqui o meu celular com o objetivo de falar aqui com maior propriedade para os irmãos que estão aí nos assistindo nesta noite. Irmãos, nós vamos falar aqui rapidamente a respeito da nossa campanha Domo de Ferro. Olha aí, os irmãos já estão acompanhando na tela esta campanha com uma revelação, meus irmãos, extraordinária. Sábado agora passado nós estivemos aqui na nossa sede internacional
a nossa igreja lotada em oração, os irmãos clamando, os irmãos buscando a presença de Deus. A glória de Deus estava presente, a presença do Espírito Santo de Deus nos envolvendo de uma maneira extraordinária. E amanhã, como está, os irmãos estão vendo, são nas terças-feiras, todas as terças-feiras nós temos o nosso jejuns ali, jejuns normais. Amanhã, então, portanto, dia 8 de junho, nós estaremos todos na presença de Deus. Por isso, então, meus amados, queremos convocá-los a estar neste dia, amanhã, em jejuns. Irmãos que trabalham, logicamente, não vão poder se dedicar totalmente, mas quem sabe aí se acorda uma hora mais cedo, tire uma hora na presença de Deus, colocando diante de Deus, meus irmãos, os propósitos que estão aí elencados neste banner, que é santidade, né? Os propósitos de destruir os ataques, os mísseis do diabo em relação à santidade, a nossa santidade, em relação à nossa comunhão com Deus, em relação à saúde, à vida emocional, à vida conjugal e familiar, contra as finanças. O inimigo tem lançado os seus mísseis, e também contra a unidade da igreja. Nós vamos estar neste propósito de oração. Amanhã vamos estar, então, portanto, todo o Ministério Restauração. Aleluia, glória a Deus. Em jejum, na presença de Deus. Eu creio, meus amados irmãos, nós estávamos orando aqui na nossa sede sábado passado, estava me recordando de alguns momentos em que a palavra de Deus nos mostra de quando o povo todo se reuniu. Lá como quando aconteceu com Esther e Mardoqueu, havia uma sentença, havia um decreto de destruição contra o povo de Deus. Mas eles oraram, aleluia, eles jejuaram, ficaram aqueles dias na presença de Deus, e Deus deu uma grande, uma extraordinária vitória para o seu povo, aleluia. E nós cremos que não será diferente, aleluia. Nós temos 100% de convicção que teremos uma grande vitória no mundo espiritual, e veremos no mundo físico também, através desta ação de Deus, nesta campanha chamada Domo de Ferro. Você que ainda não participou, quem sabe não pôde estar no sábado aí na sua congregação, participe, meu irmão, se esforce, o irmão vai ver, os irmãos vão ver como vale a pena nós participarmos e sermos obedientes. Escute, o apóstolo Paulo, ele diz uma palavra que eu gosto, que eu levo para a minha vida. Ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que esta direção de Deus por meio da nossa liderança é uma visão celestial. Amém? Participe, aleluia, e você será abençoado, você e a sua casa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar então, meus irmãos, agora orando. Você que está aí na sua casa, quem sabe trabalhando, fazendo alguma atividade aí no seu lar, você pode aí em espírito mesmo estar orando juntamente comigo, para nós estarmos colocando diante de Deus, com o objetivo que o Espírito Santo possa falar conosco. Isso mesmo, não somente falar contigo, você que está aí me ouvindo, mas falar comigo também. Eu preciso deste alimento da palavra de Deus para a minha vida e também para a vida dos irmãos. Os irmãos também necessitam deste alimento espiritual. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia na tua presença, por mais uma lição, Senhor, da nossa revista, nova revista, Senhor, diante desta revelação, Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar, Deus, com cada um dos nossos irmãos que estão nas suas casas, nos seus lares, quem sabe trabalhar o dia inteiro, Senhor, sofreram, Deus, uma batalha terrível espiritual, Deus, lá, Senhor, no seu serviço, no seu negócio, na sua empresa, Pai. Mas agora, Senhor, chegou o momento de nós recebermos este bálsamo, aleluia,
esta presença do Senhor, Deus, que vai atingir, oh glória a Deus, o nosso espírito, para que sejamos fortalecidos e abençoados pelo Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos iniciar então, meus amados, a nossa lição de hoje, a lição número 3. Lembrando os irmãos, que nós estamos aí iniciando a nossa revista, a nova revista, Uma Igreja Santa em Meio a uma Sociedade Corrupta, em um cristianismo corrompido. Nós estamos estudando e hoje vamos estudar então a lição número 3, que tem por título Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo, meus irmãos, o versículo áureo, o texto base da nossa lição de hoje, que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1 e no versículo 1. Vamos estar lendo e depois, logo após, também estaremos lendo a introdução da nossa revista, da nossa lição de hoje, para que tenhamos esta base para darmos continuidade à mesma. Amém? Vamos estar lendo então aí, Tito capítulo 1 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Glória a Jesus. Vamos agora também estar lendo a introdução. Isso, os irmãos só podem acompanhar a leitura. Os irmãos, quem sabe, estão no celular, podem ir acompanhar a leitura juntamente conosco. Este aí é um fragmento da nossa lição de hoje. Quem era Paulo, remetente da epístola a Tito? Na lição anterior vimos que era servo de Deus. No entanto, ele se apresenta também como uma segunda credencial, apóstolo de Jesus Cristo. O que significa isso? E por que assim ele se identificava ao destinatário da carta? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos estudando a respeito da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, que era uma espécie de um supervisor da cidade de Creta. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever esta carta para Tito, e ele vai colocar nesta carta ali como nós colocamos nas cartas dos nossos dias. O que tem lá na nossa carta dos nossos dias? Tem o remetente. O remetente, ali vai estar um endereço, vai estar o nome completo, vai estar o endereço, vai estar o CEP, com o objetivo de que o destinatário, aquele que recebeu a carta, ele saiba quem o enviou, quem era o remetente desta carta. Então, nesta carta que Tito recebe agora, vai estar ali o remetente. Quem é o remetente? É o apóstolo Paulo. E ele apresenta então agora as suas credenciais como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, que dentro disto, o apóstolo Paulo ele vai apresentar para Tito esta carta, e Tito, eu penso que quando ele lê aquela carta e ele observa essas duas expressões, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós vimos na lição anterior que servo de Deus é a condição diante de Deus. A condição, servo é a condição da pessoa diante de Deus. Então, quando eu li esta palavra a respeito de um servo dentro da condição diante de Deus, me veio assim, meus amados, muito claro na minha mente quando Deus mostra a condição que tinha o servo dele chamado Jó, onde Deus
apresenta um testemunho extraordinário, um testemunho lindo da parte de Deus diante de toda a milícia dos anjos e também diante de Satanás, onde Deus diz: tem visto o meu servo Jó, homem justo e íntegro que se desvia do mal. Também a Bíblia nos mostra o caso de Daniel, que a Bíblia mostra de forma muito clara que quando ele vai orar a respeito dos 70 anos que já havia finalizado do povo de Israel no exílio, Deus envia um anjo e ele diz: homem muito amado, foi por causa das tuas palavras que eu vim. Então veja, irmãos, olha a condição diante de Deus destes homens, de Jó e de Daniel. E o apóstolo Paulo certamente não era diferente diante da condição que ele tinha diante de Deus, como um servo, como um homem que havia agora se entregado para Deus, havia colocado a sua vida à disposição de Deus como um instrumento de Deus para ser usado para uma finalidade, para um objetivo que Deus havia determinado. Então o apóstolo Paulo agora, como remetente desta carta a Tito, ele vai apresentar as suas credenciais, mas as suas credenciais para Tito, que estava recebendo aquela carta. Agora, para os irmãos ficarem aí, para esclarecer melhor, para os irmãos que estão aí nos assistindo à nossa escola de hoje, credencial. Qual o significado de credencial? É um documento que concede crédito e poderes. Um documento que concede crédito e poderes. Eu lembro, irmãos, quando eu trabalhei certa vez numa loja, quando dava algum problema, certamente os irmãos já, quem sabe, já passaram por isso também, dá algum problema ali, e aquele cliente dizia: eu quero falar com o gerente. Quero falar com o gerente. E aí vinha o gerente, e o gerente ele sempre se destacava, pelo menos lá onde nós trabalhávamos, por uma camisa diferente, usava uma camisa diferente e um crachá também diferente. Usava um crachá diferente. E quando aquela pessoa, ela via que ali era o gerente, que estava com aquelas credenciais de gerente, que tinha um documento que lhe dava crédito, que lhe dava poder para resolver aquele problema, era instantâneo, aquela pessoa se acalmava, se tranquilizava. E mesmo que aquele problema não fosse resolvido na hora, aquela pessoa atendia, aguardava, esperava os prazos definidos por aquele gerente. Então eu vejo que Tito, quando ele recebe esta carta do apóstolo Paulo, ele vê estas credenciais: servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Eu penso que ele, embora lá em Creta fosse uma cidade terrível, corrompida, pessoas completamente envolvidas com o mundo, com as paixões mundanas, com as obras da carne, mas quando ele recebe aquela carta, ele se sente animado, fortalecido, oh glória a Deus, renovado por Deus, porque ele recebe agora aquela carta de alguém que tinha uma credencial, um crédito, aleluia, glória a Deus, poder de Deus, aleluia, para transmitir por meio daquela carta. Eu penso que aquela carta ela não vem somente carregada, quem sabe, com papel lá daqueles dias, mas ela vem também com uma unção, com uma graça de Deus, com um poder de Deus para fortalecer o servo Tito a prosseguir naquela missão, naquele objetivo que Deus tinha para ele lá na cidade de Creta. Aleluia. Então, nesta lição, meus amados, nós vamos estudar mais detidamente sobre esta segunda credencial, a credencial de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Esta credencial, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, já no tópico 1, o significado do termo apóstolo. O termo apóstolo, então, ele significa no grego apóstolos, que é um termo que significa enviar uma coisa ou uma pessoa. Assim, um apóstolo seria um enviado. Por outro lado, no uso comum, esse termo era comumente utilizado para designar um mensageiro ou delegado enviado
obviamente com uma mensagem ou uma missão. Então, para nós definirmos aqui, o que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado por Deus com uma mensagem e uma missão. Veja, que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi enviado por Deus, recebeu esse chamado de Deus, esse propósito de Deus, e agora, por meio deste crédito que nós falamos anteriormente, por meio deste poder de Deus que ele havia recebido da parte de Deus, ele está agora se apresentando as suas credenciais como um apóstolo. Como um apóstolo que tem agora o seu ministério confirmado por meio de poder, por meio de graça, por meio de sinais da parte de Deus. Ele vem agora se apresentar para Tito por meio desta sua credencial, apóstolo de Jesus Cristo. Então, vamos deixar bem definido este conceito nesta lição de hoje. Apóstolo significa um enviado por Deus com uma mensagem e com uma missão. Muito bem, vamos avançar na lição aqui. Tópico 2, vai falar então aqui, meus irmãos, sobre o ministério apostólico. Então veja, o apóstolo nós já vimos. O que é um apóstolo? Enviado por Deus com uma mensagem e uma missão. Agora, dentro do ministério apostólico, nós vamos ver agora aqui algumas atividades de um apóstolo. Aleluia. É importante nós sabermos disso e vermos, depois nós vamos fazer este contraste entre aquilo que o apóstolo Paulo estava demonstrando e aquilo que nós estamos vendo nos nossos dias. Os irmãos vão ver como esta carta ela traz muito a nossa atualidade dos dias de hoje. Então veja, meus irmãos, quais as atividades dentro de um ministério apostólico? A primeira coisa, promover a fé que é dos eleitos de Deus. Primeira coisa, então, a primeira atividade de um apóstolo, promover a fé que é dos eleitos de Deus. A segunda coisa, promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então nós vemos aqui estas duas atividades de um apóstolo, que a lição está aqui nos mostrando, que era o objetivo do chamado de Deus, era promover a fé que é dos eleitos de Deus e também promover o pleno conhecimento da verdade. Agora, vamos acompanhar, meus irmãos, a leitura que está ali na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós vamos ver que fecha, obviamente o apóstolo Paulo foi o mesmo que escreveu Efésios, escreveu esta carta a Tito, mas olha só, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós a respeito dessa condição que Deus lhe deu. Olha só, está escrito em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? Nós estamos vendo que todo o chamado de Deus, que todo o propósito que Deus estabeleceu na vida de alguém, na vida de uma pessoa, ele tem que ter esses dois objetivos. O objetivo, irmão Paulo, promover a fé dos eleitos de Deus e promover o pleno conhecimento da verdade. Foi o que nós lemos aqui, que também está em Efésios capítulo 11 e versículo 13, que ele concedeu, ou seja, qual o objetivo, irmãos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com o objetivo que haja essa edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos, meus irmãos, que, vamos dar um exemplo, a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo do qual o cabeça é Cristo, correto? Então, se eu sou participante do corpo de Cristo como um membro deste corpo, eu devo agora trabalhar não apenas
para mim como membro deste corpo. Eu tenho que trabalhar para o corpo. Eu tenho que trabalhar em favor do corpo. Não posso agora trabalhar para mim como membro do corpo apenas diante daquilo que Deus já me deu, que Deus me chamou. A Bíblia diz, nós lemos ali que Ele mesmo concedeu uns para o aperfeiçoamento dos santos, que fecha exatamente com promover a fé que é dos eleitos de Deus, e depois com a edificação do corpo de Cristo, e promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então nós vemos que fecha aqui o Tito 1, capítulo 1, versículo 1, com Efésios capítulo 4 e versículo 11 a seguir, né, eles fecham exatamente ali. Então, voltando agora para a questão do corpo, se a pessoa, irmãos, não entende que ela tem que trabalhar em prol do reino, que aquilo que Deus lhe deu é para promover o reino, aleluia, é para promover a fé, para promover o crescimento do corpo, o que vai acontecer? Pense aí num corpo, por exemplo, de uma pessoa aí que faz academia, por exemplo, né? Ele faz só braço, por exemplo. Aí ele fica com os braços fortes, e as pernas bem fininhas, né? Ou seja, ele não está trabalhando para o corpo todo, ele está trabalhando só para os braços. Mas o objetivo de Deus, meus amados, para nos dar, para nos comissionar, para nos dar este chamado, esse ministério, aqui um ministério de apóstolo, um ministério apostólico, é com este objetivo, aleluia, de promover o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos, para promover a edificação do corpo de Cristo, aleluia, glória a Deus. Eu não posso agora, uma vez que Deus me deu alguma coisa, Deus me chamou, foi Deus que me deu o dom da palavra, foi Deus que me deu esta capacidade de trabalhar na obra, de fazer alguma coisa para Deus. Agora eu pego aquilo que Deus me deu, em vez de trabalhar para o próprio corpo, eu trabalho para mim mesmo. E veja, irmão, se isso não é exatamente o que a Bíblia fala a respeito de Sansão. Deus deu toda aquela força para Sansão, aquela capacidade para Sansão. Para quê? Qual o objetivo de Deus? A Bíblia mostra. Para ser um juiz, para defender o povo de Israel, para ser quem sabe, um grande general, para ser um homem de Deus, queria defender, queria fazer com que o povo de Israel jamais fosse cativo ali dos filisteus naqueles dias. Mas o que a Bíblia vai mostrar? Vai mostrar um homem que lutava, que guerreava para si mesmo, usava a força de Deus para o seu próprio benefício. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Aleluia. Nós estamos aprendendo nesta lição que tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus possa um dia nos usar de forma extraordinária. A Bíblia diz que nós faríamos obras maiores daquelas que Jesus fez. Olha, irmãos, esta capacidade, o que está à disposição nossa, mas para quê? Para nós usarmos em prol do reino. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Não usarmos para o nosso benefício, usar em prol do reino, em prol do corpo. Eu não posso ser como essas pessoas aí que fazem academia, que malham só o braço, fica o braço forte, e as pernas ficam magrinhas, ficam fracas. Não, eu tenho que trabalhar para o crescimento do corpo. Aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, quando nós trabalhamos em prol do reino, aleluia, quando nós trabalhamos em prol do corpo, veja, o próprio corpo ele vai sendo edificado. Então parece que as pessoas talvez tenham uma ideia de que quando ele vai trabalhar em prol do corpo, ele não está trabalhando para si mesmo. Pelo contrário, né? Se as pernas estão trabalhando, se os braços estão trabalhando em favor das pernas,
logicamente, as pernas também estão trabalhando em favor do corpo, e todo o corpo, tanto os braços também, serão fortalecidos e edificados. Então, o que nós estamos aprendendo, que lição nós podemos tirar aqui, meus amados? Nós podemos tirar esta grande lição para as nossas vidas. Qual é a lição? De tudo aquilo que Deus nos dá, toda a graça, o poder, a unção de Deus, que Deus possa derramar na nossa vida. Jamais, irmãos, vamos ser como Sansão, que trabalhou para o seu próprio benefício, para o seu próprio interesse. Não. Vamos colocar tudo aquilo diante de Deus e deixar que Deus nos use sempre para o crescimento do reino. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Agora, meus amados, na continuidade aqui da nossa lição, vai falar sobre as atividades de um apóstolo. E dentro dessas atividades de um apóstolo, nós vemos que o apóstolo Paulo, o que impulsionava ele, era as atividades apostólicas, era desenvolver as atividades apostólicas. Há em dois aspectos aqui, Quais são os aspectos? A primeira coisa, o que queria impulsionar ele, o que estava impulsionando, ou seja, o que era o fator resultante, a mola propulsora que fazia com que o apóstolo Paulo se sentisse motivado a fazer aquilo que ele fazia, a se entregar, como a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo se entregava, ao ponto que ele diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Veja, meus irmãos, que ele está dizendo assim: olha, eu não tenho, a minha vida já não é mais minha, eu não tenho, a minha vida não existe mais, porque agora a minha vida é de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Agora, a lição vai nos mostrar, meus irmãos, qual era essa motivação do apóstolo Paulo. O que motivava o apóstolo Paulo para fazer tudo aquilo que ele fazia? A primeira coisa, a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Glória a Deus. A primeira coisa, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele impulsionava ele a fazer a obra de Deus, a se entregar, o que ele relata nas suas cartas, vigílias muitas vezes, orações muitas vezes, consagrações muitas vezes, jejuns muitas vezes, naufrágios, fome, sede, nudez, todo esse sofrimento do apóstolo Paulo, tudo aquele esforço, aquela violência, aleluia, glória a Deus, que ele dizia que ele esmurrava o seu próprio corpo, aleluia, e reduzia a escravidão. O que impulsionava ele? Nós lemos aqui na palavra de Deus, na esperança da vida eterna. Oh, glória a Jesus. Irmãos, o que deve sempre nos impulsionar naquilo que nós realizamos para Deus, para a sua igreja, dentro da sua obra, deve ser sempre, escute isso e grave isso, como diz a palavra, diz, nas tábuas do teu coração. Nós sempre temos esta esperança da vida eterna. Oh, glória a Jesus. Nós não podemos, meus amados, fazer alguma coisa para Deus com um objetivo de fama, de dinheiro, de posição, de status, de tapinha nas costas. Misericórdia. A Bíblia diz, meus irmãos, se nós fôssemos vivermos apenas para esta terra, nós somos considerados os mais miseráveis. Portanto, o nosso foco, aquilo que nos impulsiona, aleluia, deve ser sempre a nossa esperança pela vida eterna. Oh, glória a Jesus. A esperança de algum dia nós estarmos com Cristo na glória e vivermos eternamente. Oh, glória a Jesus. E quando nós temos, meus irmãos, quando é isto que realmente, veja, se realmente é isto, meus amados, que nos impulsiona,
Se realmente for isto, se Deus que conhece o nosso coração, Ele vê que é isto que está lá no nosso coração, esta esperança da vida eterna, meus amados. Pode vir oportunidades de sermos reconhecidos, de sermos famosos, de termos dinheiro, de recebermos honrarias aqui na terra, bajulações, mas nós vamos fazer como fez o servo Daniel, aleluia. Quando ele revelou lá o sonho, aquela escritura lá na parede, o rei veio oferecer e disse: olha, eu vou te dar um colar de ouro, eu vou te dar posição, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E disse: olha, rei, eu vou te dar toda a revelação daquilo que Deus escreveu na parede. Mas tem uma coisa, estes presentes, este colar, este ouro, pode ficar contigo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Por quê, meus irmãos? Porque Daniel, a esperança de Daniel não estava em nada que ele poderia obter aqui na terra, e não usava, como já falei anteriormente, não usava os dons, o ministério profético, a intimidade, a comunhão dele para o seu benefício, não, era para o objetivo do reino, para o avanço do reino, para o crescimento do reino e para o cumprimento da vontade de Deus na terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. É isto, meus irmãos, que deve nos impulsionar. Aleluia, a esperança da vida eterna. Glória a Deus. A segunda coisa que impulsionava, meus irmãos, o apóstolo Paulo, a segunda coisa era que ele tinha recebido aquele desígnio de Deus. E ele diz: mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A eleição continua dizendo: somente Deus pode chamar e designar alguém para ser pregador, apóstolo ou para exercer qualquer outro ministério. Então veja, irmãos, parece muito claro isto, que quem chama é Deus. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Eu gosto muito, meus irmãos, da palavra que fala a respeito de Jeremias, ali de Jeremias capítulo 1, que fala sobre o chamado de Jeremias, e mostra ali, meus irmãos, que Jeremias, ele procura não aceitar, a fugir, a dar desculpas para aceitar o chamado de Deus para a vida dele. Aí Deus disse para ele: olha, Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi como profeta. Ele diz: olha, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei lá. Ou seja, ele não tinha nenhuma forma ainda. E aí Jeremias, querendo apresentar uma desculpa, ele diz assim para Deus: Deus, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E se Deus respondesse alguma coisa para Jeremias, Deus ia dizer assim para ele: Jeremias, eu acho que tu não está entendendo a nossa conversa aqui, nosso diálogo. Você está me dizendo que você não pode, que você não é uma criança, que você não sabe falar. Tu não está entendendo. Quando eu te chamei, tu não tinha nem língua. Aleluia. Tu não tinha corpo. Eu te chamei quando tu era massa informe, tu não fez nada para que eu obtivesse algum mérito em relação ao meu chamado. Eu te chamei, eu te escolhi. Antes que você tivesse corpo, tivesse língua, pudesse falar alguma coisa. Oh, glória a Jesus. Por isso que às vezes a pessoa diz assim: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Oh, glória a Jesus. Irmãos, vou falar uma coisa bem clara e bem objetiva, como diz, né? Curto e grosso, como diz o gaúcho. Irmãos, na verdade, ninguém aqui tem condição de nada. Ninguém em si mesmo pode alguma coisa. Agora, por que nós fizemos alguma coisa? O chamado de Jeremias nos explica. Porque ele, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, a Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar de misericórdia. Aleluia.
Então veja, meus irmãos, que foi Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que o que impulsionava ele é porque ele havia recebido este mandato de Deus. Foi Deus que chamou agora Jeremias, o apóstolo Paulo, para estar ali, para estar como um apóstolo. Não foi ele que escolheu ser um apóstolo, não foi ele que escolheu ser quem ele era. Não, ele não escolheu. Mas segundo agora o chamado de Deus, segundo o derramar da graça, aleluia, nós temos aprendido isto nos nossos cultos de terça-feira, os irmãos que têm acompanhado, esta graça de Deus que foi derramada sobre a nossa vida, este favor imerecido, do qual nós não temos mérito algum, mas Deus nos deu. Ou seja, agora esta graça nós não podemos receber ela em vão, não. Uma vez que eu recebi esta graça, agora eu procuro, uma vez que receba, procuro agora colocar ela em prática e executar todo o propósito de Deus para a minha vida. Lembrando sempre, para a minha vida em função do reino. Aleluia, glória a Deus. Da minha vida em relação ao propósito que Deus tem para mim dentro do corpo. Sempre dentro do corpo. Agora, o título da nossa lição, meus irmãos, da nossa revista, é Uma Igreja Santa em Meio a uma Sociedade Corrupta e um Cristianismo Corrompido. Então, o que nós estamos vendo, meus irmãos, nos nossos dias? Nós não podemos, nós temos que sempre ter esta base do objetivo geral, não é verdade? O objetivo geral é nós expormos isso. Então, o que nós estamos vendo nos nossos dias, meus irmãos? Que muitas pessoas estão procurando fazer a obra de Deus, que não é por um mandato de Deus, não é por uma revelação de Deus, um chamado de Deus. Não. São pessoas que estão fazendo a obra de Deus lá, são pastores, não porque tem uma chamada, não, porque o pai dele é pastor. Ou seja, uma monarquia, uma monarquia eclesiástica, passando de pai para filho. Ou seja, pessoas também, pessoas que não estão numa condição, num cargo que necessita de autoridade espiritual, não está lá por uma condição de ser chamado. Não, ele está lá porque ele é amigo, ele é uma pessoa influente, ele tem dinheiro, uma pessoa de posses, dá um maior dízimo. Aleluia. Veja, meus irmãos, que cristianismo corrompido nós estamos. Veja que nós estamos falando, a lição nos mostra de uma sociedade corrupta, né? É uma sociedade. Então a sociedade, nós não vamos conseguir mudar a sociedade. A sociedade, ela vai ser sempre corrupta. Então nós não conseguimos mudar a sociedade. Por que nós estamos dando essa ênfase na sociedade corrupta? Porque nós devemos então vigiarmos e nos cuidarmos em relação à nossa salvação para não sermos corrompidos dentro dessa sociedade corrupta. Correto? Entendido isto? Agora, um cristianismo corrompido, este sim, nós devemos lutar. Oh, glória a Jesus. Não podemos, irmãos, aceitar. Aleluia, estas coisas, amizades, pessoas sendo consagradas por amizade, porque dá um maior dízimo, misericórdia, porque é filho de pastor. Não que um filho de pastor não possa ser pastor, é claro que pode. Desde que tenha o quê? Tem uma chamada, aleluia, que você note, esse tem chamada de Deus. E que coisa maravilhosa, irmãos, é nós vermos uma pessoa que tem uma chamada de Deus, que Deus usa ele, independente de quem ele é filho. Não, mas ele tem aquela chamada de Deus que é notória por toda a igreja testifica que ali é um homem de Deus, aleluia. Como disse o apóstolo Paulo dentro das suas credenciais, ele disse, olha, eu sou servo de Deus, ou seja, eu tenho uma condição diante de Deus, eu também sou apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, a minha condição também é uma condição não somente no céu, mas também na terra, diante dos homens e diante da igreja, com ministério reconhecido diante dos irmãos também, aleluia. Por isso, meus amados, é a nossa luta, a nossa guerra aqui no Ministério Restauração, é não permitir que esse cristianismo corrompido venha nos corromper.
que esse cristianismo, desta forma que está tão terrível, jamais, irmãos, nem de uma forma sutil, procurar entrar dentro da nossa igreja. Não, aleluia, não, não. Por isso nós estamos orando e estamos agora nesta campanha do Domo de Ferro, que é para destruir os mísseis do diabo. Ali tem um propósito: destruir os mísseis do diabo que querem destruir a unidade da igreja. Nós estamos destruindo os nossos antimísseis, estamos destruindo esses mísseis do diabo que querem destruir a unidade da igreja, que quer fazer com que este cristianismo corrompido possa corromper também a unidade da igreja e este cristianismo sadio, genuíno da palavra de Deus que nós temos no Ministério da Restauração. Aleluia, glória a Jesus. Por isso nós estamos nessa campanha para destruir. Aleluia, temos aprendido que é mais do que destruir o míssil, nós estamos destruindo a base do inimigo, lá onde ele está fazendo o míssil, ou quem vai atirar o míssil, nós estamos destruindo ele. Para quê? Para que nós não vivamos, jamais vivamos um cristianismo corrompido, mas que vivamos um cristianismo genuíno, aleluia, conforme a palavra de Deus nos ensina, e Deus deseja isso dos seus servos, dos seus santos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste estúdio. Aleluia. Glória a Jesus. Meu desejo também é que você sinta essa presença aí na sua casa, no seu lar, quem sabe com o seu celular aí na mão, acompanhando, descansando. Sinta, receba esta presença de Deus e seja edificado no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos avançar aqui então, meus irmãos, na lição. Nós estamos dentro do tópico do ministério apostólico, mas agora lá no subtópico 2, que vai falar sobre a definição de um ministério apostólico por Paulo. Definição do ministério apostólico de Paulo. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, agora, nesta parte da lição, esses três itens que os irmãos estão vendo aí na sua tela, que vai definir um ministério apostólico. Né? Então, a primeira coisa, ele é concedido por mandato diretamente pelo Senhor. Aleluia. Então, nós já abordamos isto na sessão anterior, que o mandato tem que ser diretamente por Deus. Depois nós vamos estar lendo um versículo a respeito disso. A segunda coisa, as credenciais são concedidas pelo Senhor, a saber, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Glória a Jesus. E terceiro, tem por objetivo edificar igrejas pioneiras, cujos membros sejam levados à obediência da sua doutrina ao ouvirem a mensagem do apóstolo e verem suas obras, bem como receberem a manifestação do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então veja, meus irmãos, estas definições aqui. Primeira coisa, concedido por mandato de Deus. Depois, sinais, prodígios e poderes miraculosos. E o 3, objetivo é edificar igrejas pioneiras. Aqui então nós vamos ver que, primeira coisa, vamos sintetizar aqui. A definição do ministério aprovado por Deus, que Deus homologa. Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa, foi Ele que deu. Foi Ele quem chamou. A segunda coisa é que, por meio da vida daquela pessoa, vai haver sinais de Deus. Vai haver uma manifestação do Espírito de Deus na vida daquela pessoa. Veja, irmãos, não é uma questão de forçada, de emoção, não. As coisas acontecem naturalmente na vida daquele que é chamado por Deus. Por quê? Porque ele entende aquele chamamento, e uma vez que ele tem a convicção daquele chamamento, aquela Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia, glória a Deus. Então imagine uma pessoa
caminhando, né? Uma pessoa caminhando e está alguém acompanhando aquela pessoa. Então basta caminhar, basta estar em movimento e os sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Glória a Deus, aleluia. E o terceiro, tem por objetivo edificar igrejas pioneiras, cujos membros sejam levados à obediência dessa doutrina ao ouvir a mensagem do apóstolo. Então vejam, meus irmãos, aqui, ele vai promover o crescimento do reino. Ele vai promover o crescimento do corpo, como já falamos. Ele tem então essas três características. Agora, por exemplo, irmãos, nós temos algumas regras aí a respeito da questão do Covid, né? Como saber se uma pessoa ela está com Covid ou não. Aí foi determinado que 3 sintomas. A pessoa ali faz uns quadradinhos, pá, vamos ver. Quais sintomas? Aí vamos dizer. Dor de garganta, febre, dor de cabeça. Tá? Então ele coloca esses 3 sintomas aqui. 1, 2, 3 sintomas. Então, se a pessoa tiver pelo menos 3 sintomas, há grande possibilidade de ele estar infectado. Agora, se ele tem apenas 2 desses sintomas, ele já deixa de ter aquele percentual, né, maior de infecção em relação ao Covid. Agora eu penso que isso a gente consegue aplicar também em relação à definição do ministério apostólico. Por quê, meus irmãos? Veja, vamos fazer essa comparação aqui, tá? Nós falamos aqui vamos pegar um exemplo aqui, dor de cabeça, febre, né, e dor de garganta, tá? Pegamos essas 3. Então, se uma não tiver, a pessoa não está com Covid. Então, vamos fazer aqui um comparativo, fazer aqui uma metáfora também, aplicando aqui dentro da definição do ministério apostólico. Então veja, se a pessoa é um concedido mandado diretamente pelo Senhor, ok. Agora, as credenciais são concedidas também com sinais e prodígios. Não, aquele obreiro, aquele irmão, aquela irmã, realmente tem sinais e prodígios. Ok, vamos dar aqui, né? Ok, para ele. É concedido por Deus? Ok, vamos dar aqui vamos marcar um xizinho nesse quadradinho aqui, né? Ok. Primeiro item, ok. Segundo item, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Vamos fazer aqui, quadradinho. Riscou, ótimo. Segundo, tá ok. Agora o terceiro item. Tem por objetivo edificar igrejas pioneiras. Aí vamos supor que esse obreiro, dessa pessoa, Deus até chamou ele. E realmente tem sinais e prodígios, Deus usa ele nos dons de curar, dons da palavra, a palavra do conhecimento. Deus usa ele em interpretação de línguas. É um homem extremamente usado por Deus. Porém, nesse item aqui, o item 3, a letra C, ele não trabalha para a edificação da igreja. Ele trabalha para ele. Para a edificação do nome dele, do ministério dele. Aí ele faz um Instagram. Aí ele coloca eu pregando. Eu cantando em determinada igreja. Tá? Eu já preguei não sei quantas vezes. Sou conferencista internacional, conferencista nacional, municipal. Enfim, ou seja, aqui dentro dessa definição de ministério, assim como daquilo dentro desse nosso exemplo, que se uma pessoa tiver apenas 2 sintomas, a pessoa não é considerada contaminada pelo Covid, aqui também nós podemos dizer a mesma coisa. Se a pessoa tiver apenas essas 2 definições, eu já desconsidero ela dentro de uma definição de ministério apostólico. Por quê? Porque numa só aqui ele já rodou, já não passou. Ele não está trabalhando em prol do reino. Ele não está trabalhando para o corpo. Está trabalhando para si mesmo como membro. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus deseja de nós. O próprio Jesus disse:
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Jesus. Eu gosto muito, meus irmãos, da palavra ali que nos relata a respeito de Salomão, que nós vemos muito claro isso, irmãos, na vida de Salomão, quando Deus se apresenta para ele e diz: Salomão, o que tu quer, Salomão? Imagine, irmãos, Deus chegando na tua frente e diz assim: o que tu quer? Pode pedir qualquer coisa. E aí Salomão, ele diz: Deus, eu não quero. Olha só, meus irmãos, isso eu quero falar isso para, só um parênteses, eu quero falar para vocês, irmãos, verem o benefício que um obreiro, que uma irmã, que um irmão tem quando ele trabalha em prol do reino, em avanço do reino de Deus. A Bíblia diz que aí Salomão diz assim: Deus, eu quero sabedoria. Agora, não para mim ser o homem mais sábio, não. Eu quero sabedoria para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Aí Deus responde para ele: já que tu não me pediu riqueza, já que tu não me pediu vitória sobre os inimigos, até o que tu não pediu eu te dou. Ou seja, as demais coisas sendo acrescentadas na vida de Salomão. Aí Deus espelhou: agora por que tu não pediu? Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, eu vou te dar até aquilo que tu não pediu. Então veja, meus irmãos, que esta característica muito forte dentro da definição do ministério apostólico, para que sejamos, aleluia, tendo nosso ministério aprovado por Deus, e uma vez que ele é aprovado por Deus também, nós possamos apresentar credenciais, como apresentaram o apóstolo Paulo. A primeira coisa, um servo de Deus, aleluia, uma condição diante de Deus. E a segunda, um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, o meu ministério agora, a minha mensagem, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito diante de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sou um enviado por Deus para cumprir com o propósito e para cumprir com um objetivo na terra. Oh, glória a Jesus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, o que nós temos visto, irmãos? Eu quero sempre apresentar para os irmãos este paralelo este contraste, melhor, em relação ao objetivo geral da nossa revista da escola bíblica. Um cristianismo corrompido. O que nós temos visto hoje? Apóstolos, homens que não têm um chamado de Deus, eles mesmos se intitulam apóstolos. Aí você vai ver lá quem consagrou, eles mesmos se consagraram. Eles mesmos fizeram um banner lá, escreveram, colocaram num cartaz na internet. Nunca pastorearam uma igreja, alguns. Nunca tiveram uma experiência de um corpo a corpo. Aí estão lá, somos apóstolos. Homens vaidosos. Homens que são avarentos. Como diz lá em Ezequiel capítulo 33, são pastores que pegam a lã das ovelhas. Veja, e o objetivo, irmãos, qual é o pior disso aqui, irmãos? Dentro desse cristianismo corrompido, é que eles não pregam o reino, não, eles pregam o céu é aqui na terra. Misericórdia. Eles pregam que o céu é aqui na terra. Diz pessoal: você pare de sofrer, você não vai ter mais luta, você não vai ter mais dificuldade, a felicidade está no dinheiro, você vai ser próspero e toda aquela coisa, e milhares de pessoas atrás dessas pessoas, milhares de pessoas atrás desses apóstolos, achando que estão vivendo um cristianismo, e dizem: nós estamos vivendo um grande avivamento. Que avivamento? Que avivamento é esse? Aleluia! Oh, glória a Deus, irmãos, que Deus nos livre. Oh, aleluia, que Deus nos livre, irmãos, de nós vivermos um cristianismo corrompido. Que Deus nos livre desses tais apóstolos. Que Deus nos livre de tais pessoas, irmãos, que não são chamadas por Deus. São mercenários, são homens que querem só a lã das ovelhas. Não. Aleluia, que Deus nos dê discernimento, irmãos, espiritual. De nós estarmos aonde
aleluia, aonde tem alguém ali que foi chamado por Deus, o pastor que foi chamado por Deus. Estamos debaixo, agora nós temos aprendido a respeito do domo, né? Aquela proteção, aquela cápsula. Veja, irmãos, eu vejo que quando nós estamos debaixo de uma autoridade, de um apóstolo, de quem realmente foi chamado por Deus, irmãos, nós estamos debaixo de um domo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nessa proteção, nesse refúgio de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ali está uma submissão à palavra de Deus, e esta submissão confere a este apóstolo autoridade. Autoridade. E todos aqueles que estão debaixo daquela autoridade estão debaixo do domo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Então, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, que é o apóstolo no contexto bíblico. Esse é agora o tópico 3 da nossa lição, que vai falar, então aqui está, os irmãos podem acompanhar na sua tela, alguém enviado com uma mensagem e uma delegação de autoridade a ser exercida em nome de quem o enviou, devendo ter credenciais para tanto. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, até aqui, nós temos visto esta definição em relação ao ministério do apóstolo Paulo, especificamente. Dentro do apóstolo Paulo, ele apresentando as suas credenciais, a sua definição do seu ministério apostólico. Agora nós vamos ver aqui a partir do capítulo 3, nós vamos ver o termo apóstolo no contexto bíblico, ou seja, no âmbito geral em que a Bíblia apresenta. Então, nós vemos que apóstolo é alguém que foi enviado com uma mensagem, com uma delegação de autoridade a ser exercida em nome daquele quem o enviou. Podemos também dizer, isso já foi apresentado na lição anterior, na lição número 2, ministrada pelo nosso irmão José Acosta, que um apóstolo é um chamado para desempenhar uma função perante a igreja e perante o mundo. Amém? Então, nós vamos ver agora no âmbito geral, dentro do contexto bíblico. Então, dentro do contexto bíblico, dentro deste conceito de ser enviado com uma mensagem, de ser enviado com uma missão, com um propósito, qual o nosso maior exemplo aqui? Aleluia. Qual é o nossa maior referência como um grande apóstolo? É o próprio Cristo, o próprio Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17. Vamos ler, os irmãos acompanhem aí na tela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os irmãos fiquem aí lendo na tela, que nós vamos dissecar aí este versículo, tá bom? Então veja, Jesus, o grande apóstolo, ok? Por que o grande apóstolo? Nós vimos que um apóstolo é aquele que foi enviado, não é? Aquele que foi enviado com uma mensagem e uma missão. Correto? Então ele foi enviado com a missão. Aí aqui nós lemos em João 3,16 e 17, este versículo tão conhecido da palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que ele enviou o seu Filho ao mundo. Aleluia!
Glória a Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ou seja, Deus viu a situação da humanidade. Deus viu a nossa situação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus, vendo isso, Ele enviou o grande apóstolo com uma missão. Enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo. Com uma missão. A Bíblia diz, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia, glória a Deus. E por que nós estamos aqui agora? Por que nós estamos aqui? Ou como nós estamos aqui? Ou como nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Jesus, uma vez tendo recebido essa missão, aleluia, glória a Deus, Ele foi enviado. A Bíblia diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia, glória a Jesus. Para cumprir, primeiro, para ser enviado, tomando a forma de servo. E a Bíblia diz, meus irmãos, de forma muito clara e contundente, que Jesus, Ele cumpriu a sua missão. Aleluia, glória a Deus. Ele recebeu aquele chamamento de Deus. Ele foi enviado, Jesus foi enviado agora como um grande apóstolo na terra. E Ele cumpriu a sua missão. E Ele cumpriu a sua missão quando Ele estava lá na cruz. E Ele disse, está consumado. Oh, glória a Deus. Ou seja, quer dizer, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor permitiu, tudo aquilo que o Senhor escreveu e determinou para a minha vida, dentro deste ministério apostólico para mim, aleluia, está consumado. Oh, glória a Jesus, eu cumpri. Glória a Deus. Por isso Jesus é o grande apóstolo. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho. Olha só, meus irmãos, passado mais de 2000 anos, aleluia, nós estamos aqui. Eu sou fruto do apóstolo Jesus Cristo. Você aí na sua casa é fruto do seu penoso trabalho. Aleluia. Por quê? Porque Jesus cumpriu com a missão. Ele, como grande apóstolo, Ele cumpriu com a missão. É por isso que nós estamos aqui, por isso que você está me ouvindo, por isso que você recebeu um novo nascimento, por isso que você tem a nova natureza de Cristo na tua vida. Oh, glória a Deus. Não é porque você merece, porque você é alguma coisa, não. É porque um dia Jesus cumpriu com a sua missão, aleluia. Porque um dia Jesus estava na cruz do Calvário e as pessoas diziam para Ele, desce da cruz. Ah, se você é o Filho de Deus mesmo, desce da cruz, salva-te mesmo e a nós também. Mas Ele estava cumprindo com o propósito de Deus. Ele sabia a missão, aleluia, pelo qual Deus havia enviado para a terra. Não era para que julgasse o mundo, mas que por meio da sua morte e ressurreição viesse salvar e justificar a humanidade. Oh, glória a Deus. Oh, oh, glória a Deus. Nós podemos glorificar a Jesus, irmãos. Aleluia. Você que está na sua casa aí, puder, levante sua mão, glorifica Jesus. Oh, glória a Deus, porque Ele cumpriu com a missão. Aleluia. E esta missão cumprida, esta missão estabelecida por Jesus, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, aquilo que nos impedia de ter acesso a Deus agora não existe mais. E a Bíblia diz que nós temos pleno acesso ao trono da graça. Aleluia, glória a Jesus.
Dentro deste tópico então, que está apresentando o apóstolo, termo apóstolo no contexto bíblico, nós temos no subtópico, vai falar sobre então os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Então os 12 apóstolos foram os que receberam a delegação divina para estabelecer o fundamento da igreja, do qual Cristo é a pedra angular. Esses homens seriam testemunhas do ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, que o acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então vejam, olha só o que eles estão nos apresentando aqui, irmãos. Primeiro, o grande apóstolo, Jesus, cumprindo a sua missão. Correto? Cumprindo a sua missão. Depois, os 12 apóstolos que serviram então Jesus era a pedra angular. E eles receberam, veja, eles receberam esta delegação divina e foram enviados também agora por Jesus, para que por meio deles o evangelho fosse espalhado, fosse pregado a toda criatura. E nós vimos, meus irmãos, que estes homens, os 12 apóstolos, cumpriram também com a sua missão. Aleluia! Glória a Deus. Eu me recordo que o nosso pastor, quando esteve na Índia, ele comentou conosco em uma reunião de obreiros que lá na Índia, quem pregou lá para os indianos, quem foi o pioneiro em trazer o evangelho lá na Índia foi o apóstolo Tomé. Sim, o Tomé, aquele que Jesus pede para que ele tocasse nas suas mãos, tocasse no seu lado, que foi traspassado. Tomé levou o evangelho, cumprindo a sua missão, foi enviado com uma missão, com a mensagem, com a missão, chegou lá na Índia para pregar o evangelho. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, agora no segundo tópico ainda dentro dessa sessão, vai nos apresentar o apóstolo Paulo como nascido fora do tempo. Olha só, meus irmãos, como o próprio apóstolo Paulo, ele se intitula, que coisa tremenda, meus irmãos, é nós observarmos isso. Ele mesmo se intitula como um nascido fora do tempo. E ele explica isto. Ele explica. Nós vamos ver aqui a palavra de Deus lá na carta de 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Carta de 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 e o versículo 8 a 11. Os irmãos que estão com a sua Bíblia aí, quem sabe no celular, carta de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 8 e 11. Nós vamos colocar aí na tela para os irmãos, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 11. Nós vamos estar lendo esse texto da palavra de Deus, que nós vamos ver o apóstolo Paulo se apresentando, irmãos, como nascido fora do tempo. Olha que interessante é isto. Vamos ler aí, ó, já está na tela e os irmãos podem acompanhar a leitura. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, meus irmãos, coisa extraordinária aqui esta palavra mencionada pelo apóstolo Paulo, porque a gente vê, meus irmãos, a metade do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. E é muito claro agora esta capacidade, esta ação de Deus por meio da vida do servo dele. É notório. Tanto é que depois o próprio apóstolo Pedro vai dizer, olha,
as cartas do apóstolo Paulo, que algumas coisas que são até difíceis de compreender, que alguns deturpam. Então, havia este reconhecimento por parte de toda a igreja daqueles dias a respeito do apóstolo Paulo, né? Diante deste ministério apostólico, ele diz, olha, eu sou um apóstolo como nascido fora de tempo, ou seja, Jesus se apresentou para mim fora, né, daquelas questões normais de como foram os outros. Agora, ele se apresenta dessa forma, meus irmãos. Ele disse, olha, eu também não tenho mérito, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas eu quero chegar, irmãos, aqui dentro dessa sessão aqui, apresentar para os irmãos o que me chama muito a atenção e quero compartilhar com os irmãos aqui, é que ele termina estes versículos que nós lemos dizendo, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros. Veja, ele não era um ignorante, ele não era uma pessoa que estava inconsciente em relação àquilo que ele havia vivido. Ele sabia, irmãos, daquilo que Deus havia dado para ele. Ele sabia. E eu penso que os irmãos também que estão na sua... Você sabe o que Deus deu para ti. Aleluia. Nós sabemos, irmãos. Eu sei, você sabe. A gente não pode ser hipócrita aqui, não, né? Às vezes a gente vê assim, meu irmão, assim, irmão, não sei porque eu estou aqui, né? Tem tantas pessoas melhores do que eu para estarem aqui, eu sou o menor da casa do meu pai, né? E começa com essas firulas. Mas, irmãos, misericórdia. Veja, nós temos que ter convicção, irmãos, daquilo que nós temos. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sou um nascido fora do tempo. Eu sou um apóstolo. Aleluia. O apóstolo Pedro, quando estava diante do coxo, lá na Porta Formosa, ele disse, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Oh, glória a Jesus. Ele sabia aquilo que ele tinha. O apóstolo Paulo vai dizer, eu sou nascido fora do tempo, eu não merecia, mas tem uma coisa, eu trabalhei também mais do que todos os outros. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava sobre mim, que está sobre mim. Não obstante ele soubesse que ele fora nascido fora de tempo, ou seja, foi como um apóstolo lá por último. Glória a Deus, mas ele tinha convicção do chamado dele. Ele tinha convicção que Deus o chamou, que Deus o vocacionou. Aleluia, glória a Deus. E mais, irmãos, ele havia trabalhado mais do que os outros porque havia uma graça, um poder especial da parte de Deus para lhe dar condições para fazer aquilo que ele fez. Sem esta graça ele não conseguiria fazer. Oh, glória a Jesus. Por isso, irmão, eu quero aqui por meio desta escola bíblica te animar, aleluia, te reavivar na tua mente acerca disso. Do que, irmão Paulo? Da chamada que você tem, do propósito de Deus na sua vida. Oh, glória a Jesus. Quem sabe também um nascido fora de tempo, uma pessoa que a própria igreja talvez não esperava que fosse, que tivesse um ministério reconhecido, mas Deus te chamou, Deus te escolheu. E a Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usar de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Então Deus te chamou, Deus me chamou. Agora, uma vez que Deus me chamou, eu sei que a graça de Deus está sobre a minha vida. Para quê? Para mim exercer estas credenciais do ministério que Deus confiou para mim. Aleluia, glória a Jesus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Meu desejo, irmãos, e creio que este também é o desejo do Espírito para a sua vida, é que você saia aqui depois ao término desta lição, né, você possa sair dessa lição, quando acabar essa lição, ter essa convicção do chamado que Deus tem contigo. A convicção que tinha o apóstolo Paulo, aleluia, glória a Deus, a respeito do chamado que ele tinha com a sua vida, e Deus também tem algo contigo, aleluia, glória a Deus. Estamos avançando aqui, meus irmãos, estamos já indo para o final, temos apenas aqui mais esse penúltimo tópico, já estaremos finalizando a lição. Os irmãos, fique conosco no final, vamos estar orando e abençoando a sua vida.
Glória a Deus. Estamos agora avançando aqui, estamos ainda na sessão do apóstolo no contexto bíblico e falando, agora estamos no tópico 3, que vai falar sobre outros apóstolos da igreja primitiva. Está na tela, vai estar na tela, os irmãos vão acompanhar a leitura sobre outros apóstolos da igreja primitiva. Muito bem, olha só. Outros apóstolos da igreja primitiva. O Novo Testamento não limita o ministério apostólico aos 12 apóstolos escolhidos diretamente por Cristo em seu ministério terreno. Paulo designa-o como um dos 5 ministérios básicos da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, a lição vai nos mostrar aqui, meus irmãos, sobre outros servos de Deus que também, né, tinham também esta condição de apóstolo. Então a Bíblia vai falar sobre Epafrodito, vai falar a respeito de Tiago, de Barnabé e de Andrônico e Júnias. Né? Vai falar sobre estes servos de Deus que também tinham uma designação. A respeito de Andrônico e Júnias, há uma dúvida a respeito deles por conta de um trecho da palavra de Deus que fica ali, já apresenta de uma forma ambígua. Mas, a respeito de Epafrodito, Tiago e Barnabé, a Bíblia mostra muito claro, então, esta designação deles também como apóstolos notáveis por meio da igreja primitiva. Agora, o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos? Que esta ação de Deus, ela não ficou, a lição está nos mostrando aqui, não se limitou apenas aos 12. Aqueles 12 que estavam com Jesus, que foram chamados agora diretamente, né? Foram diretamente chamados por Jesus, não se limitou àquilo ali. Né? Houveram pessoas que também, uma vez que não estavam com eles, também haviam recebido esse chamado. Agora, olha, irmãos, que coisa preciosa é isso que nós podemos aplicar aqui nesta parte da lição, que esta ação do Espírito de Deus, né? Esta ação do Espírito de Deus, através do ministério apostólico, dentro do chamado que Deus tem para a nossa vida. Agora eu quero falar especificamente em relação à igreja. Ele não é uma questão que fica limitada àquele grupo de pessoas. Ou seja, vai ficar aqui, né? São essas pessoas aqui, são esses 12 aqui, são estes 5, são estes 3. Não. Mas, em todo momento em que haja alguém com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, aleluia, com o mesmo coração, irmãos, para o reino, glória a Jesus, com o crescimento do reino, que ele sabe que ele é um membro do corpo, que ele não pode fortalecer o próprio corpo, ele tem o próprio membro, seu próprio membro, si próprio, mas o corpo. Eu vejo, irmãos, que aonde estiver numa igreja uma pessoa com esse sentimento, Deus também vai levantar ela. Aleluia, glória a Deus. Deus vai levantar ela. Deus vai fazer com que ela seja participante daquela ação de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Veja que esta ação do Espírito Santo, ela quer se espalhar, ela quer se propagar, ela não quer ficar limitada a A, a B, né, a uma família especificamente. Não, claro que não. A Bíblia diz que todos quantos creram, veja, é para aquele que crê, é para aquele que aceita, é para aquele que recebe, é para aquele que toma a sua cruz, aquele que nega-se a si mesmo. Aleluia, glória a Jesus. É para estes. Oh, aleluia, glória a Jesus. Veja, irmãos, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que dentro desta ação do Espírito, me parece que o Espírito Santo ele está procurando alguém. Aleluia. Que é procurando alguém para chamar, alguém para vocacionar, alguém para enviar, alguém para conceder esta missão
dada por Deus. Há uma expressão na Bíblia, irmãos, muito interessante, que a Bíblia diz, isto não anotei aqui, por isso não vou conseguir mencionar para os irmãos, mas depois os irmãos podem pesquisar. É quando Deus diz assim, ó, achei a Davi, meu servo. Olha só, meus irmãos, que expressão interessante, não é? Achei, como alguém que estivesse procurando, aleluia, como alguém que estivesse procurando alguém disposto a aceitar o chamado de Deus, como se estivesse procurando alguém que tivesse este coração inclinado a fazer aquilo que Deus quer. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus quer achar pessoas, oh aleluia, que Deus quer achar alguém com o seu coração aberto, com o seu coração disposto. Eu creio que Deus quer achar mais Epafroditos, aleluia, que Deus quer achar mais Tiago, que Deus quer achar outros Barnabé, que Deus quer achar outros Andrônico, que Deus quer achar outros Júnias, aleluia. Quem sabe Deus quer achar outro apóstolo Paulo, por que não? Olá, brachai, quemei. Glória a Deus. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo perseguia a igreja. A Bíblia diz que ele prendia, arrastava as mulheres pelo cabelo, fazia as pessoas negar a fé em Cristo. Tudo isso o apóstolo Paulo fazia. Ele disse, eu persegui a igreja de Cristo. E olha o que Deus fez por ele. Olha o que Deus pegou ele e fez dele um instrumento nas suas mãos. Eu creio, irmão, se Deus pegou esse homem tão terrível, tão temido naqueles dias pela igreja primitiva, quanto mais Deus não pode fazer na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus. Deus pode fazer isso. Deus não somente pode, Ele quer fazer isto, mas Ele precisa encontrar um coração aberto e alguém disposto a aceitar o seu chamado para ser enviado com uma mensagem e uma missão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos então agora para o tópico 4, dentro ainda da sessão do... Não estamos tratando, irmãos, é bom sempre recordar isso aí para inserir os irmãos dentro da lição, não é? Sabe, os irmãos aí não estão com a revista aí nas suas mãos, né? Mas já vou aqui abrir um parênteses, adquira, meus irmãos, é um valor ínfimo comparado com o conteúdo espiritual contido nesta revista. Então os irmãos adquiram na Ramo da Videira, os irmãos podem adquirir, os irmãos que estão aí no interior do estado, outros estados. Nós só penso que ainda não temos envio para fora do país, né? Irmão Rodinaldo aí, quem sabe, futuramente nós vamos ter. Mas interior do estado, aqui por de Porto Alegre, interior do estado e fora do país, fora do nosso estado, dentro do Brasil, a gente consegue, Ramo da Videira consegue enviar para os irmãos. Quem sabe você que está aí, entrou no nosso canal da nossa igreja, está assistindo pela primeira vez, o site da Ramo da Videira, você pode adquirir esta revista abençoada, esta revelação de Deus para as nossas vidas. Pois bem, então dentro do contexto do apóstolo, no contexto bíblico, nós estamos no tópico 4, que vai falar sobre os falsamente autodenominados apóstolos. Então leia, acompanhe na sua tela a leitura. O Novo Testamento nos revela que populavam, olha só, lá depois no final da revista tem o que é essa palavra, qual é o significado dessa palavra. Então, populavam é lançar rebentos, a planta brotar, germinar, nascer, multiplicar-se rapidamente. Então, o Novo Testamento nos revela que populavam, né, cresciam, multiplicavam-se nos tempos neotestamentários falsos obreiros que se autodenominavam apóstolos com o objetivo de explorar financeiramente os crentes. Agora, meus irmãos, nosso pastor já tem falado sobre isso, nós temos também aprendido nas lições anteriores, irmãos também vão observar isto, que a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ela é extraordinária dentro de um aspecto muito importante.
que ela consegue trazer para nós exatamente, olha só, meus irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Ela consegue relatar para nós coisas que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, por exemplo, num jornal, você olha, você recebe notícias, informações do dia anterior, correto? Então, por exemplo, os colunistas, editores, eles trabalham, penso aí até tipo, fecham até as notícias até as 22 horas ou 23 horas e depois colocam aquela notícia para o dia seguinte e aquela pessoa recebe um jornal. Agora, olha, irmãos, que coisa extraordinária é a Bíblia. A Bíblia, ela não foi escrita ontem para trazer notícias de hoje. Ela foi escrita há mais de 2000 anos. Aleluia. Quem sabe aqui o apóstolo Paulo escreveu no ano, penso que aproximadamente 60 depois de Cristo, aproximadamente. E a Bíblia, por meio da inspiração do Espírito de Deus, consegue, muito embora escrita há mais de 2000 anos, trazer uma notícia nesse jornal, entre aspas, notícias atuais. Aleluia. Glória a Jesus. Consegue dar notícias em tempo real daquilo que nós estamos vivendo. Né? Então, olha só. Está multiplicando falsos obreiros que se autodenominavam apóstolos, com o objetivo de explorar financeiramente os crentes. Então o que nós temos visto dentro deste cristianismo corrompido, irmãos? Igrejas que os obreiros têm meta. Pasmem, diante disso, irmãos. Tratando a igreja de Deus, algo que é santo, como uma empresa, colocando meta. Olha, o obreiro tem que atingir tal meta. Usando a questão espiritual, a revelação do Espírito, para obter dinheiro. Eu já vi isso. Aqui tem 50 pessoas, e diziam, aqui o Espírito Santo me revela, que aqui tem 50 pessoas com 100 reais. Misericórdia, irmãos. Meu Deus. Misericórdia. Olha o que é isso, irmãos. E isto já estava revelado por meio, agora do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, para enviar a Tito esta carta, que, escute, não é somente uma carta para Tito, é uma carta para a igreja de hoje, como eu já falei, que vai apresentar para nós esses alertas, esses cuidados de nós, como crentes, em primeiro lugar, como salvos, como santos, de não participar disso, irmãos, de não ser participante destas coisas. Vejo que tem pessoas, às vezes, que vai lá em igrejas, que participam de culto, toma ceia, com pessoas desse tipo, irmãos, com coisas que a Bíblia está expressamente falando a respeito disto. Meu Deus! Veja, usando então a igreja de Deus para benefício próprio, para serem ricos. Aí, quando Deus revela lá em Apocalipse para João, o que ele diz para aquela igreja? Você diz que é rica, que é abastada. E aí, Jesus disse para elas, olha, você é pobre, você é cego e você está nu. Meu Deus. Veja, aí em contrapartida, os outros, né, a igreja que tinha pouca força, a Bíblia diz que tendo pouca força, guardaste as minhas palavras. Então vejamos o contraste. Aquele que achava que não era nada. E aquele que achava que não era nada, diante de Deus, era grande coisa. Oh, glória a Jesus. Veja, irmãos, a forma com que está as igrejas atuais, o cristianismo corrompido. Oh, glória a Jesus, mas nós estamos lutando, irmãos, nós estamos guerreando, nós estamos, como diz o gaúcho, né, peleando, na peleia, glória a Jesus, para mantermos um cristianismo sadio, puro, sem mácula. Temos pecados?
Temos fraqueza? Temos problemas? Temos. Mas quando encontramos esses problemas, nós apresentamos diante de Deus e pedimos: Senhor, nos dá uma estratégia. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, aleluia, eu trabalho na parte administrativa da nossa igreja. E no meio desta pandemia, eu fiquei impressionado com uma coisa. Que a nossa igreja fechada, irmãos. Aqui na nossa sede, por exemplo, não teve culto. O nosso decreto municipal não permitiu culto. Não permitiu cultos. Então, o nosso público era só por meio da internet, por meio do nosso canal no YouTube. E nós com despesas altas, com compromissos altos. Mas quando eu ouvia, irmãos, uma palavra da oferta que nós temos aqui na nossa igreja, em nenhum momento dentro desta pandemia houve uma coação, sabe, aquela pressão: você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno, senão você vai perder, ou ao contrário, você vai ser próspero, aquela pressão, aquela coisa. Não, meus irmãos. Somente aquela conscientização da palavra. Aleluia, glória a Deus. Somente a exposição da palavra, 5 ou 10 minutos, com o objetivo de entender que esta é a forma que Deus escolheu para o crente ser abençoado. Mas jamais, irmãos, aqui como está mostrando na lição, que esses apóstolos autodenominados, né, ou seja, eles mesmos se intitulam apóstolos e ainda querem explorar a igreja de Deus financeiramente. Oh, aleluia! Eu creio, irmãos, que Deus nos chamou para restaurar muitas coisas, não somente a parte doutrinária no tocante a questões que envolvem a santidade, a santificação em relação ao corpo, a vestes, ao modus vivendi, mas também, irmãos, nesta questão, na questão de administrativa, de lidar com as contribuições da igreja, essa parte que está tão corrompida no mundo, escândalos por parte de apóstolos, né, que estão aí envolvidos, que estão sendo procurados pelo Ministério Público, o Ministério Público tem que estar se explicando para a Receita Federal. Meu Deus, aleluia, mas Deus tem nos dado graça. Oh, aleluia. Por isso nós devemos, irmãos, glorificar a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glorifique a Deus aí onde você está. Coloque aí no chat: glória a Deus pelo Ministério da Restauração. Glória a Deus por esta grande porta que Deus nos abriu, irmãos, de nós sermos uma igreja santa. Veja, esta porta que Deus nos abriu de nós sermos uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta, um cristianismo corrompido. Deus tem nos dado esta oportunidade. Escute, e eu sou participante disso, eu estou inserido nesta igreja e você também está. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos inseridos, Deus nos chamou para fazer parte deste grande propósito e fazemos parte deste grande exército de uma igreja santa. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Por fim, meus irmãos, estamos já no término da nossa lição, vamos para o tópico 4, que tem por título Paulo como apóstolo. Paulo como apóstolo. Os irmãos vão acompanhar aí na sua tela esta leitura desta parte da nossa lição, em que o apóstolo Paulo, irmãos, ele defende o seu apostolado apresentando 3 credenciais. 3 credenciais. Correto? Então, aqui nós vamos ver a definição do ministério apostólico. Ela tem aqui, elas são as mesmas, mas aqui é apresentado de forma diferente, né? O apóstolo Paulo apresentando estas credenciais na sua vida. Agora, olha só, meus irmãos, uma coisa que eu acho interessante aqui é que em Gálatas, nós temos aqui o versículo, Gálatas capítulo 1, no versículo 1, olha só que interessante, é a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Glória a Jesus!
Então veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo como apóstolo, e aqui eu quero terminar esta lição apresentando isso e aplicando nas nossas vidas, para que o nosso ministério, aplicando nas nossas vidas, para que o nosso ministério, para que o chamado que Deus deu para nós, aleluia, tenha estas credenciais também. Nós lemos aqui. Veja que o nosso chamado, irmãos, não seja por parte de homem, não seja por amizade, por influência, por causa do teu pai, da tua mãe, não, mas seja por um chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Do Espírito de Deus falando com pessoas aqui. Que Deus te chamou. Você sabe que não foi o homem que te chamou. Nós vemos, irmãos, pessoas que às vezes Deus chama ela para a sua obra. E ele vai lá e quer fazer um concurso. Quer abrir uma empresa. Quer ter uma carreira profissional de sucesso. Mas escute, se foi Deus que te chamou, se não foi nenhum homem, não foi o homem que te chamou, foi Deus que te chamou. Tudo isso que você possa pensar, projetar, estas coisas não irão dar certo. Você saiu fora do plano ideal de Deus. Foi Deus que te chamou, não foi por homens. Oh, Ramastei Kamandolaramahaia. Oh, Rimalasho Kamei Leprovas Nabracantor Shalaramahaya. Foi Deus que te chamou. Eu gosto muito de uma palavra que o apóstolo Paulo diz quando ele se apresenta para o rei Agripa. Ele diz: ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial. Que você não seja um negligente à visão celestial. Aquilo que Deus fez, que Deus te chamou, foi Deus que te chamou. Veja, isto é o principal. Aleluia, glória a Deus. É nós termos na nossa vida, no nosso ministério, estas credenciais, e esta é a primeira, um chamado diretamente de Deus. Oh glória! Um chamado de Deus para executarmos uma missão, para sermos enviados, para termos uma mensagem. Oh, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. O segundo é a manifestação do Espírito Santo. Veja esta ação do Espírito Santo de Deus em nós, que faz nós sermos aquilo que nós somos, que haja esta graça, esta unção, este poder do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos ler, meus irmãos, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Aleluia, glória a Jesus. Olha só, meus irmãos, que credencial maravilhosa que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja de Corinto. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Irmãos, que essa credencial, que isto possa estar no nosso ministério. Glória a Deus. Possa estar na nossa vida. Possa fazer parte. Esta demonstração de poder. Não uma demonstração de vaidade. Não uma demonstração de orgulho. Ah, eu prego, eu canto. Uma vez, irmãos, nós recebemos um e-mail que foi mandado para diversos irmãos, tornou público isso. Um irmão teve a capacidade, uma capacidade, olha, irmãos, olha o nível de soberba. Ele escreveu no e-mail assim, ó: olha, se eu não tivesse aqui, nada disto que aconteceu aqui nesta cidade aconteceria. Misericórdia, irmãos. Ou como se a obra de Deus dependesse dele. Meu Deus. Aleluia. Não, irmãos, isso a gente não quer apresentar. Esse tipo de demonstração de soberba a gente não quer.
Deus não quer. Agora o que Deus quer é demonstração de poder, demonstração do Espírito, de graça, de unção. Oh, glória a Jesus Cristo. Quando alguém pega o microfone, quando alguém vai orar por alguém, vai orar, vai impor as mãos, aquela demonstração de poder, aquele envolvimento do Espírito Santo. Não precisa ficar forçando, vai cantar um hino, não precisa cantar 20 minutos um hino para que haja um movimento, não. Canta 1, 2 minutos e a glória de Deus enche a igreja. Oh, glória a Jesus. O que é isto? É demonstração de poder. Não é gritaria, é barulheira, as pessoas na emoção, não. Aleluia, mas é o poder da palavra, é esta demonstração do Espírito. E eu creio que se você está me ouvindo até agora, já são quase 10 horas da noite, eu creio, eu sei que você também, pelo Espírito, deseja isto para o seu ministério. Lavra show camando, ramagara show, larabacandara choramahaya, glória a Jesus. Em terceira credencial que nós devemos ter no nosso ministério é: havia edificado igrejas onde o evangelho não havia sido anunciado numa vasta região que se estendia desde Jerusalém, passando pela Síria, Ásia Menor e Grécia, até o Ilírico, no noroeste da Macedônia. Então veja, irmãos, olha só. Então o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Deus. Ok? Depois, no seu ministério havia uma manifestação do Espírito Santo. Havia essa manifestação do Espírito Santo. E aí, irmãos, esses dois fatores culminaram para o quê? Para o avanço da igreja. Aleluia, glória a Deus. Esses dois fatores convergiram, né? Eles contribuíram, corroboraram para que houvesse essa edificação da igreja, que houvesse um crescimento da igreja. Aleluia. E esse, irmãos, é o propósito de Deus. Deus não vai nos dar alguma coisa para nós. Aleluia. Para eu dizer que tenho alguma coisa, para eu dizer que sou um professor de escola bíblica, para eu dizer que sou um presbítero. Não. Para dizer eu sou presbítero Paulo Robson. Não. O objetivo de Deus está muito claro, meus irmãos. É para a edificação da igreja, é para o crescimento do reino. Oh, glória a Jesus. Eu quero finalizar, meus irmãos, esta lição de hoje, esta lição maravilhosa, extraordinária, apresentando o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo dentro deste ministério apostólico, de ser enviado, de ter uma mensagem, uma missão, um propósito de Deus na sua vida. Que você tenha, eu quero orar para você, que você tenha também estas credenciais no seu ministério. Oh, glória a Jesus Cristo. Que você tenha esse ministério que foi chamado diretamente por Deus. Que você tenha essa manifestação do Espírito de Deus na tua vida. E que estas coisas venham convergir, venham ser um fator preponderante. Aleluia. Glória a Deus, para edificação e crescimento do reino de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ler aqui agora a conclusão. E logo, quero orar por você nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e você receba no seu espírito a revelação de Deus. Vamos ler a conclusão, os irmãos acompanhem a leitura na tela. Como apóstolo, Paulo não estava falando de si mesmo, mas como um enviado do Senhor. Sua mensagem era divina, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, conforme veremos nas demais lições, o assunto dessa epístola a Tito é tão atual. O assunto dessa epístola a Tito é tão atual. Deus, em sua onisciência, não estava falando simplesmente para um obreiro responsável pela igreja em uma ilha do mar Mediterrâneo, no caso de Creta. Mas também, escute, irmãos,
A igreja que estaria na terra milhares de anos após, chegando aos nossos dias. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus! Glória a Deus! Chegaram aqui algumas perguntas, nós vamos estar visualizando aqui. Não, aqui são as cidades, né? As cidades que estão conosco. Muito bem. Então veja, meus irmãos, a carta de Tito não está destinada apenas para a cidade de Creta e para aquele momento, não. Podemos dizer, como dizem aí, né, uns hereges, não, essa palavra aqui é para aqueles dias, né? Essa palavra não é aplicável para nós, não. Esta palavra é aplicável para nós, sim. E eu quero fazer esta oração aqui, no final desta lição. Aleluia, glória a Jesus. Fazer esta oração para que Deus venha abençoar a sua vida. Olha só, irmãos, a quantidade de irmãos que estão conosco, tiveram conosco nesta lição tão maravilhosa aqui nesta noite. No Rio Grande do Sul, nós temos a cidade de Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canguçu, Canoas, Carlos Barbosa, Cerro Largo, diversas áreas de Porto Alegre, Giruá, Gravataí, Guaíba, Erval do Sul, Miraguaí, Marau, Osório, Porto Lucena, Quaraí, Rolante, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São José do Norte, São Paulo das Missões, São Vicente do Sul, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Três Cachoeiras, Viamão, Vicente Dutra e Uruguaiana. No estado de Santa Catarina temos ali os irmãos de Arroio do Silva, os irmãos de Palhoça e também de Vitor Meireles. Olha aqui, meus irmãos, na Bahia também tivemos irmãos conosco, que Deus abençoe os nossos irmãos na Bahia, lá de Vitória da Conquista. Os irmãos lá devem estar orando para que Deus levante uma igreja, uma Ministério da Restauração, que Deus abençoe os irmãos na Bahia. Também no Distrito Federal, está ali nossos irmãos em Brasília, em Ceará, Parambu, nosso obreiro lá, o irmão Paulo Dutra, que Deus abençoe, o amado irmão. Em São Paulo, na cidade americana, no Espírito Santo, talvez ali em Jaguaré, ou em Linhares, que Deus abençoe, nossos irmãos ali. E também lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, os irmãos também nos assistindo, os irmãos de Manaus. Oh, glória a Jesus! Os irmãos estão aí, como dizem, peso, aleluia, ouvindo a palavra de Deus. Eu creio, tenho convicção que Deus falou profundamente conosco. E os irmãos aí vão terminar esta segunda-feira abençoados por Deus. Os irmãos também aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe, evangelista Marcelo Ritter, o nosso encarregado ali da área do Rio de Janeiro. Amém? São estas as cidades. Glória a Jesus. Vamos estar então orando agora. Oh, bendito é o nome de Jesus. Eu quero orar para que você tenha no seu ministério estas credenciais. E que você nos ajude, irmãos. Nos ajude. No que, irmão Paulo? Nos ajude, irmãos, a manter uma igreja santa em meio a uma sociedade corrompida e um cristianismo. Uma cidade corrupta e um cristianismo corrompido. Ajude. Guerreie, ore conosco, participe amanhã do jejum, da campanha do Dom de Ferro, esteja nas consagrações nos sábados aí na tua congregação, juntamente com o teu pastor. O que eu tenho que fazer para ajudar, para auxiliar na Igreja Santa? Na oração, no jejum, participando das campanhas, nas vigílias, estando presente na escola bíblica. Aí você estará ajudando, colaborando com a sua vida como participante do corpo de Cristo, como um membro ativo, como um membro que está em pleno funcionamento. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta aula, Senhor, por esta lição tão preciosa, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, falou conosco. Senhor, o Senhor tem levantado este ministério, o Senhor tem levantado, Senhor, esta igreja, Pai. Oh, glória a Jesus, com uma igreja santa. Deus, o Senhor tem nos revelado, Senhor, coisas maravilhosas da tua parte, nos dado essa revelação da carta a Tito, aleluia, para aplicarmos na nossa vida. Eu quero orar agora, Senhor, por irmãos
que têm, Senhor, um chamado de Deus, que Deus os enviou, que Deus os chamou, que Deus quer confirmar, Senhor, essas credenciais da sua vida. Que haja, Senhor, que haja na vida dos meus irmãos, Senhor. Deus, esta ação, esse chamamento diretamente de Ti, Senhor. Deus, que haja essa manifestação do Espírito, que haja esta ação do Teu Espírito, Senhor, e que esse chamamento e que esta direção, Pai, que esta manifestação do Espírito, ela venha resultar, Senhor, na edificação do corpo, na edificação, Senhor, do reino, do crescimento do reino, do avanço da Tua igreja, Senhor. Deus, o apóstolo Paulo, com aquele potencial espiritual que o Senhor lhe deu, Senhor, não era para ele usufruir de si mesmo, não, Senhor. Nós temos visto hoje homens com chamada, homens que o Senhor, Deus vocacionou, deu poder, deu autoridade, Senhor, mas hoje estão aí, Senhor, procurando fama, procurando reconhecimento, Senhor. Deus poderoso, longe, afastados do crescimento do reino, do Teu propósito, Senhor, dentro do Teu plano ideal. Mas nos ajuda, Senhor. Eu te peço agora que cada irmão, cada pessoa que esteja nos ouvindo agora, Senhor, nesta programação, Senhor, receba, aleluia, este alerta, este aviso do Espírito Santo e que tome uma posição diante de Ti, Senhor, como um chamado e escolhido Teu para a edificação do corpo de Cristo, Pai, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conosco nessa abençoada escola bíblica. Não perca, segunda-feira que vem estará aqui algum professor, talvez o pastor James, o irmão José Costa, estarão aqui para trazer, para ministrar ao seu coração esta revelação da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa noite no nome de Jesus. Até mesmo